Vamos lá, pessoal, voltamos, eu e meu companheiro Shurek, que nos abastece aqui todos os dias, voltamos para continuar nosso bate-papo. No bloco 1, nós falamos sobre salários, sobre gorjetas, sobre verbas que não possuem natureza salarial, mas todas em espécie. Agora eu vou começar a conversar com vocês sobre um tema muito comum em prova também, conhecido como salário in natura, também chamado de salário utilidade. Tenho certeza que você já ouviu esse nome, salário in natura. O que é isso? Ordinariamente, o normal é você trabalhar numa empresa e receber em dinheiro a contraprestação pelo serviço prestado. Mas é possível que você também receba salário mediante a entrega de benefícios. Como a relação que você tem com o seu empregador. Não é de amor, não é de sexo. Ainda que ele lhe forneça benefícios, a natureza desses benefícios é salarial. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e ganha R$1.000. Mas você está acima do peso, sua produtividade está caindo, meio letárgico. Vem o empregador, te dá um conselho. Fala, ô Paulo, por que você não vai para uma academia? Isso vai te dar mais disposição, vai melhorar a sua saúde, sua aparência, sua vida vai ficar mais animada. Aí ele fala, o chefe, bem que eu queria. Que na rua tem uma, eu treino lá, você podia também treinar. Falando isso para o seu bem. Eu falei, eu gostaria, só que pensa, o senhor me paga aqui R$1.000. Minha esposa está desempregada, é com esse dinheiro que eu sustento a família. Pago aluguel, compro comida, luz, alimentação, tudo. Não existe espaço no meu orçamento para pagar a academia. Eu fui lá ver, a academia custa 250. Quem me dera, chefe, poder pagar uma academia. Quando ele fala isso para mim, que sou o chefe dele, ele fala, rapaz, você não faz uma academia porque não tem dinheiro. Ele é. Não seja por isso. Eu hoje vou lá treinar e a empresa vai pagar a academia para você. Eu vou fazer sua matrícula. A partir de amanhã, você pode vir com a roupa de academia que você vai estar matriculado já lá. É verdade, isso é. Fui treinar e fiz a matrícula do cara. A partir de agora a empresa vai pagar todo mês a academia dele que custa 250. Ao fazer isso, eu estou dando os R$1.000 tradicionais para ele e pagando a academia 250. Quanto que essa pessoa passa a custar para a empresa? 1.250, pessoal. O empregador, ele não está proibido de fornecer vantagem, não. Ele tem mais é que dar mesmo. A CLT nunca vai proibir isso. Só que aqueles R$250 passam a ser chamados de salário in natura. O contra-cheque dele tem que aumentar. Porque é a mesma coisa que eu entregar 1.250 na mão dele e ele pagar a academia. O fato de eu pagar não retira a natureza salarial disso. Então o contra-cheque tem que vir agora, salário, espécie 1.000, fornecimento de academia 250, valor total 1.250, recolher previdência agora sobre 1.250, férias sobre 1.250, FGTS sobre 1.250, porque além do valor recebido em espécie pelo empregador, as outros benefícios fornecidos pela empresa têm natureza salarial, o nome disso é salário in natura. Se o empregador continuar recolhendo tudo sobre 1.000, depois esse empregado entra na justiça. Entra na justiça e fala, olha, o empregador me fraudou. Por quê? Porque ele pagou minha academia. Como assim o cara fez uma bondade dessa, já que ele não estava obrigado? É verdade, ele não estava obrigado, mas a partir do momento que ele me deu a academia, era para ele ter anotado na minha carteira de trabalho esses 250 a mais. Então eu quero a diferença de 13º, a diferença de férias, a diferença de aviso prévio, ele quer a diferença de todas as verbas. Vamos dar uma olhada no caput do artigo 458, pessoal, olha o que diz. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou de costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Pessoal, o que eu chamo sua atenção aqui é que a alimentação com a reforma trabalhista não se aplica mais esse previsto no caput, porque a alimentação deixa de ter natureza salarial. Então,
Alimentação, fora. Não tem mais natureza salarial, ok? Porque nós encontramos alimentação a partir de agora onde? No 457, parágrafo 2º. Lembra que eu falei para vocês, olha, vocês precisam dar uma olhada no 457, parágrafo 2º. Porque ali apontam-se os valores que não possuem natureza salarial. E também ele incluiu agora a alimentação. Professor, aplica-se essa alimentação aqui do 458 ou eu vou aplicar para a prova do 457 para o 2º, dizendo que a alimentação não tem natureza salarial. 457 para o 2º, que foi incluído agora com a reforma trabalhista. Se, por exemplo, você ganha R$1.000 de salário e tem R$300 de ticket de refeição, aquilo não tem natureza salarial por conta do 457, parágrafo 2º. Então, leia o 458 e nós vamos aqui excluir a alimentação. Então, vamos ver como ficaria agora. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se o salário para todos os efeitos legais, pula aqui, habitação, vestuário e a parte importante, ó, ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Com relação a drogas nocivas, tem um tópico que eu vou mostrar para vocês, que diz o seguinte: cigarro. Cigarro é lícito ser comercializado em nosso país? Cigarro pode ser comercializado. Só que a súmula 367, item 2, entende que apesar de cigarro ser permitida a sua comercialização no Brasil, ele é droga nociva. Então, se o empregado receber cigarro in natura, eu não vou chamar aquilo de salário in natura. Por quê? Súmula 367, item 2. Olha a sua tela. Súmula 367. Olha aqui, item 2. O cigarro não se considera salário de utilidade em face de sua nocividade à saúde. O TST entendeu que o cigarro pode ser licitamente comercializado, mas não tem natureza salarial por conta dessa parte final do caput do artigo 458, cigarro é uma droga nociva, ok? Ok. Então, olha o que acontece. As empresas, além do salário pago ao empregador, elas forneciam benefícios que não eram obrigadas a fornecer, como, por exemplo, a academia, e estavam sendo processadas por conta desses benefícios. Eu, Rafael, tinha um mini mercado de bairro. Cara trabalhador, passou a vida inteira trabalhando, montei aquele mini mercado. Não sou rico nem pobre, acordo cedo, tenho 6 funcionários no mini mercado, mas eu também meto a mão na massa todos os dias. E tenho uma dívida de gratidão muito grande com os estudos, tudo que eu tenho na vida é fruto de estudo. E pensei o seguinte: não é admissível uma pessoa que esteja orbitando o meu dia a dia, como por exemplo um empregado, um parente, que queira fazer faculdade e não possa porque não tem dinheiro. E falei para os meus empregados: se vocês quiserem fazer faculdade, mas não puderem pagar, eu pago, porque eu tenho essa dívida de gratidão com o estudo. Um deles sempre sonhou fazer faculdade de Direito, falou: chefe, eu queria, passei até no vestibular, mas não consegui fiéis está acabando, eu não tenho condições de pagar a faculdade, meu salário é 1.000, a faculdade é 500. Eu pago. Chamei essa responsabilidade para mim. Durante 5 anos, pessoal, fazia chuva ou sol, crise ou não, eu no cheque especial ou não, eu nunca deixei de pagar a faculdade daquele menino e ele se formou. Foi a primeira pessoa na história da família a ter uma faculdade. Muito orgulho para mim poder ter participado disso de alguma forma. E ele passou na prova da OAB porque era um menino estudioso. Pegou a OAB dele, assim como você vai passar também, vamos profetizar a galera que vai fazer a segunda fase de trabalho conosco, vamos de mão dadas até a sua aprovação. Quando ele pegou a OAB dele, quem foi a primeira pessoa que ele processou para inaugurar a carteira da ordem? Euzinho. Mas como assim, professor? Entrou na justiça e falou: seu juiz, Rafael Tonassi é um pilantra, porque ele pagou minha faculdade durante 5 anos. O juiz tomou um susto. Como assim, meu filho? Você está dizendo que uma pessoa que pagou sua faculdade 5 anos é um pilantra, você está processando ele? Sim, porque veja, seu juiz, o meu salário era 1.000, minha faculdade ele pagava, era 500, só que no contra-cheque só vinha 1.000. Quando chegava no Natal, ele não pagava 13º sobre 1.500, era só sobre 1.000. Quando nas minhas férias, ele só pagava sobre 1.000. Durante esse período todo, ele recolheu Previdência, FGTS sobre 1.000, na hora da rescisão contratual, tudo calculado sobre 1.000, quando, na verdade, eu custava para a empresa 1.500, 1.000 em dinheiro e 500 com fornecimento da academia, nesse caso da faculdade. E ele ganhou ação.
Perdi 20 e poucos mil para esse rapaz que vendeu o carro da minha família para indenizar ele. Eu lhe pergunto, a próxima pessoa que eu der chance, que eu contratar, eu vou oferecer pagar a faculdade depois de uma facada dessa pelas costas? Nunca mais. O que aconteceu é que houve um retrocesso social. As empresas que até então forneciam benefícios começaram a parar de fornecer. O que o legislador fez no ano de 2000 para incentivar o empresário a voltar a fornecer benefícios? Criou um rol de benefícios que a partir de agora podem ser fornecidos que não têm natureza salarial. Criou o parágrafo 2º do artigo 458, que já caiu em prova um monte de vezes. Então, pessoal, os benefícios fornecidos pelo empregador têm natureza salarial, salvo aqueles elencados no parágrafo 2º. Se você, empresário, quer fornecer um benefício, mas não quer recolher encargos sobre ele, escolha alguns do parágrafo 2º, como por exemplo, agora a faculdade está lá. Agora o empresário tem a paz de pagar a faculdade de um empregado sem que sofra uma ação judicial, porque ele está protegido pelo parágrafo 2º do 458. Acompanhe comigo, olha o que está previsto aí no parágrafo 2º. Artigo 458. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário. Não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. 1. Vestuário. Equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Pessoal, você trabalha para mim. Todos os dias, todos os meses, por exemplo, eu te dou uma camisa para você trabalhar, porque na função que você exerce de trabalhador braçal, camisa dura um mês, e é ruim você se apresentar para um cliente com uma camisa rasgada, né? Aí você alega que aquela camisa é salário in natura e quer o valor da camisa integrado no seu contrato. Negativo, vestuário não tem natureza salarial. Se você for estudar esse tema salário in natura por algum livro, seja o que eu escrevi com a professora Ariana e o professor Renato, que eu indiquei para vocês, da editora Os Pódium, Direito de Trabalho e Processo de Trabalho da primeira fase, aqueles que estão com o nosso livro não precisam anotar nada, porque tudo que eu falo e a professora Ariana fala está dentro do livro. Professor, eu não estou com livro nenhum, então você tem que estar com o seu caderno anotando as coisas mais importantes. Se você está com o nosso livro, meu amigo, basta na aula de hoje você abrir no capítulo Salário e Remuneração e acompanhar, porque está tudo escrito ali, ok? E a editora Os Pódium entrega em 2 dias, é muito rápido a entrega deles. Se você for demorar 2, 3 dias para assistir a segunda aula com a gente, já chegou o livro na sua casa. E aí, você vai perceber que na doutrina, quase todos os doutrinadores seguem um macete chamado para e pelo. O que é isso? Não é tudo que você recebe do empregador que é salário. Se você receber alguma coisa como ferramenta de trabalho, se aquilo é uma ferramenta indispensável para que você possa trabalhar, aquilo não é salário. A empresa, todos os meses me fornece um microfone novo. Esse microfone para um professor de curso online é um luxo ou é uma ferramenta indispensável para que eu possa trabalhar? Uma ferramenta para poder trabalhar, então não é salário. Agora a empresa, todos os meses me dá um celular de presente. Isso é um luxo só para não ir para a concorrência. Isso aqui é um luxo concedido pelo empregador? Então é salário. Por isso vem a brincadeira do para e do pelo. Se for um luxo concedido pelo empregador, é salário. Se for uma ferramenta para poder trabalhar, não é. Então, professor, eu vou decorar tudo que é ferramenta de trabalho e tudo que é luxo. Não dá. Porque dependendo da profissão que você exerce, o que é luxo para um é ferramenta para outro. Por exemplo, eu vou lhe perguntar, habitação, moradia. Moradia é luxo ou ferramenta? Depende. O curso me deu um apartamento na praia, para eu não ir para a concorrência. Isso é um luxo. Agora, o dono de um sítio deu uma casa para o caseiro morar no sítio. A casa do caseiro é uma ferramenta. O apartamento do zelador do prédio é uma ferramenta. Então, moradia, dependendo do caso, pode ser luxo ou ferramenta. Automóvel é luxo ou ferramenta? Depende. No meu caso, que sou professor e me deram um carro, é luxo. Agora, você é um propagandista farmacêutico e deve visitar 25 médicos por dia com um monte de caixa de remédio amostra grátis. E aí o laboratório deixa um carro com você para isso. Aquele carro é uma ferramenta de trabalho, sem o carro você não consegue exercer suas funções. Então você tem que sempre discernir o que é luxo,
o que é ferramenta, tá? Depende do caso concreto. Professor, o carro, trabalhar aqui. O laboratório deu o carro, eu trabalho com o carro e guardo na garagem. É o que acontece com a maioria das pessoas. Aqui no complexo nós temos 2 carros. Os motoristas rodam com os carros, no final do dia os carros são guardados na garagem da sede. No outro dia de manhã ele pega o carro de novo e ele volta para a casa dele de ônibus, de moto, com o carro dele. Tem empresas que deixam você levar o carro para casa. Normalmente laboratório farmacêutico, até a coincidência, deixa você levar o carro para casa. E aí não proíbe que você use o carro não. Você pode ir para a faculdade com o carro da empresa, pode ir para uma pizzaria, pode ir para academia, fim de semana pode ir para casa de praia. O carro é uma ferramenta, mas fora do horário de trabalho você utiliza como se fosse um luxo. Então ficou híbrido, metade, metade. Nesse caso tem natureza salarial? Não. É aquela mesma súmula 367, só que tem quando diz que quando a empresa fornece um carro como ferramenta, ainda que você tire casquinha e utilize ele para fins particulares, ele continua sendo uma ferramenta. Olha o que diz a súmula 367, item 1. Súmula 367. Agora, item 1. A habitação, a energia elétrica e veículos fornecidos pelo empregador ao empregado. Veículos, ó. Quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares, tá? É o item 1 da súmula 367. Então, meu amigo, se você ganhou um carro e está tirando uma casquinha desse carro, mas se o carro foi originalmente fornecido como ferramenta de trabalho, aquilo não tem natureza salarial. Eu faço a seguinte analogia. Imagina que você é um montador de móveis, trabalha na Casas Bahia, na Ricardo Eletro, a pessoa comprou um guarda-roupa, já pagou um dinheiro a mais para ter direito a receber montado na sua casa, e você recebe uma planilha por e-mail todo dia das visitas que você tem que fazer. A transportadora entrega o guarda-roupa desmontado, você aparece lá para montar, e já vai para outro ponto. E por isso, você fica com uma sacola de ferramenta da empresa contigo. No fim de semana, você estava descansando, sua esposa está grávida, pediu para você aproveitar e montar o berço do filho de vocês, que vai nascer. Você pega uma chave de fenda da empresa que está contigo e vai montar o berço no domingo. Isso faz com que a chave de fenda deixe de ser uma ferramenta? Não. Então, a mesma coisa do carro. Pense que o carro é uma chave de fenda gigante. O fato de você utilizar o carro, ele foi dado como ferramenta, fora do horário de trabalho, não retira dele a natureza, a essência dele, que é ser uma ferramenta. Por isso, o carro, mesmo que utilizado também em atividades particulares, não perde sua natureza de ferramenta, e aí não tem natureza salarial. Ok? Beleza. Vamos voltar para as exceções do 458. Vimos a primeira. Vestuário não tem natureza salarial. Qual seria a próxima? 2, olha a faculdade aí, pessoal. Educação. Educação, um estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidades, livros e material didático também. Então, a partir de agora, eu que quero pagar a faculdade de um trabalhador que presta serviços para mim, estou protegido pelo inciso 2 do artigo 458, em seu parágrafo 2º, porque o que eu gasto com educação do trabalhador não tem natureza salarial, é uma das exceções à regra geral, ok? Vamos voltar. 3, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Eu não sou obrigado a colocar uma van para buscar meus empregados e devolver-eles em casa, mas sei que o transporte público é muito deficitário. As pessoas demoram 1h30 para chegar aqui na empresa, já chegam cansadas, desanimadas. Para que o meu empregado esteja satisfeito, eu comprei uma van, a van busca as pessoas e leva. E aí ele quer o valor daquilo como salário in natura. Transporte não é salário in natura, pessoal. 4, assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Pessoal, se eu quiser, hoje é raro
você fornecer plano de saúde para alguém de graça, né? Normalmente, quando a empresa fornece, é coparticipação. Você paga uma parte, eu pago outra, mas beleza. Mas se eu quiser te dar um plano de saúde, aquilo não tem natureza salarial. O artigo 457, parágrafo 2º, que você já leu, porque já combinou comigo isso, prevê também, pessoal, despesas com remédios, próteses. Se eu quiser fornecer uma prótese para você, se eu quiser pagar remédio para você, não tem problema que não tem natureza salarial. Então, as questões com assistência médica, hospitalar, odontológica, prótese, remédio, não tem natureza salarial, o empregador pode fornecer livremente. Isso é um incentivo para que as empresas possam fornecer esse tipo de apoio, ok? Vamos voltar. Seguro de vida e acidente pessoal. As empresas, caso queiram, lembrando que nada disso é obrigatório, tá? Caso a empresa queira fornecer um seguro de vida, isso não tem natureza salarial e de acidentes pessoais, tá? Previdência privada. Não é comum, né? Empresa pagar previdência privada para o trabalhador, mas eu, bom empregador que sou, para que você não queira sair dessa empresa por nada, porque eu dou valor a cada empregado meu, eu estou pagando, além do INSS, que é a previdência oficial no país, uma previdência privada para complementar seus rendimentos. Isso também não tem natureza salarial, tá? O 7, vetado. O 8, Vale Cultura, pessoal. O que é o Vale Cultura? Não teve muita aplicação prática. Há alguns anos atrás, o governo decidiu que caso o empregador queira, ele podia criar um cartão e colocar R$50 de crédito nesse cartão, descontando só R$5 do seu salário, de acordo com a sua faixa salarial. E esses R$50 servem para gastar com cultura, cinema, teatro, museu, livro. Então, aí haveria uma diferença de R$45, porque eu descontei 5 do seu salário e botei 50 nesse cartão pré-pago. Essa diferença não teria natureza salarial. É o Vale Cultura, ok? Tem mais uma coisa nova, introduzida pela reforma, que não tem natureza salarial. Olha o artigo 75 e o parágrafo 5º desse mesmo dispositivo, quando eu tinha falado para vocês do serviço médico, odontológico, medicamento, prótese, falei para o 2º, mas olha o parágrafo 5º na verdade. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, já estava, a parte médica odontológica já estava aqui, então não é nenhuma novidade, tá? Médico odontológico, já não é nenhuma novidade, é o parágrafo 5º, ele é novo, foi incluído com a reforma, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, que eu tinha falado com vocês, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, que eu tinha falado com vocês, órteses, despesas médicas, hospitalares e outras similares. Então, a partir de agora, com a reforma trabalhista, o artigo 458 aumentou o seu leque de prestações em natura que não têm natureza salarial. São aquelas previstas no parágrafo 2º, vou botar aqui, as previstas no parágrafo 2º, que nós acabamos de analisar uma a uma, e agora as previstas no parágrafo 5º, que é a parte referente, médico odontológico já tinha, mas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses e órteses, que não tinha, ok? Professor, vamos continuar aqui. Mesmo quando concedido em diferentes... Essa é só uma continuação do parágrafo 5º, tá? Mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram, aquilo que a gente já tinha visto, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeitos na linha Q do parágrafo 9. Aí eu tenho mais uma novidade introduzida pela reforma trabalhista, que foi a criação do artigo 75D. O artigo 75A, B, C, D, fala dos empregados que prestam serviço em teletrabalho. Teletrabalho é o home office, pessoal que trabalha em casa. E aí o 75D foi deixar claro o seguinte: se você trabalha em casa, os equipamentos que o empregador fornece ao empregado, como fica? Vamos ver comigo aí, artigo 75D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito,
Parágrafo único do 75D. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado, tá? Então, nós temos agora, de forma límpida, caso você, meu empregado, vá prestar serviços em casa e eu forneço equipamentos para que você preste serviços em casa, essas ferramentas não integram a remuneração do empregado. Então, quando você quiser saber sobre bens que não integram a remuneração do empregado, eu preciso que você veja o 458, parágrafo 2º, o 458, parágrafo 5º e o 75D, parágrafo único. Então, são benefícios que não possuem natureza salarial. Professor, tem que decorar tudo isso? Não, preciso que você passe os olhos, porque na hora da prova, você não vai lembrar do 75D, parágrafo único, mas você vai lembrar que os equipamentos ali fornecidos não têm natureza salarial, porque você já leu aquilo em algum lugar, tá? Uma outra coisa, eu tenho um empregado bom de trabalho, só que o cara, coitado, é alcoólatra. Ele pega o dinheiro dele todinho e gasta com bebida, e ele pediu ajuda. Falou assim, Rafael, quanto você me dá? 1.500, né? Então faz o seguinte, não bote R$1 na minha mão. Pague meu aluguel diretamente para o proprietário. Compre minha comida, pague a pensão das minhas filhas, pague a conta de luz. O que sobrar você compra uma roupa para mim aí, mas não bota na minha mão não, porque eu preciso fugir da bebida. Eu, para ajudar ele, atendi, pode ficar tranquilo. Eu não vou dar R$1 na sua mão, eu vou pagar as suas despesas do dia a dia. Fiz isso até de bondade de coração. É possível? Não. Não por quê? Porque eu não posso pagar 100% do salário da pessoa por meio de benefícios. Pelo menos, pessoal, 30% tem que ser dado em dinheiro. Se ele ganha R$1.500, 30% é 450. 450 tem que ser dado em dinheiro, os outros 1.050 eu até podia fazer isso, mas 450 eu tenho que dar em dinheiro na mão dele. Então, artigo 82, parágrafo único, vamos dar uma olhada. Olha o parágrafo único aqui, do 82. Isso aqui você esquece, não tem nenhuma utilidade para a prova. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado na região, zona, subzona. Agora, depois da Constituição Federal, a gente não tem mais salário por zona, subzona, essas coisas. É tudo um salário nacionalmente unificado, ok? Então, olha só, pessoal, no primeiro bloco, nós começamos a debater essa parte referente a salário e remuneração, a gorjetas que devem ser somadas ao salário, compondo a remuneração do empregado para todos os efeitos. Combinei com vocês de vocês lerem os parágrafos do 457 e trouxe duas exceções que podia cair na prova que não tem natureza salarial. Participação nos lucros não tem natureza salarial e o dinheiro que você recebe a título de PDV ou PIDV, que são sinônimos, plano de demissão voluntária, não tem natureza salarial. Aí, check, deixamos essa parte inicial para trás. Fomos para um segundo bloco, onde eu introduzi um tema que cai muito em prova, que é a parte relativa a salário in natura, que também pode ser utilizada na nomenclatura de salário e utilidade, são sinônimos. O que são isso? Benefícios fornecidos pelo empregador. Professor, empregador está proibido de fornecer benefício? Não, empregador pode fornecer benefício. Só que os benefícios fornecidos pelo empregador, se estiverem incluídos no parágrafo 2º do 457, no 75D, parágrafo único, e no parágrafo, 458, tá? E no parágrafo 2º do 457, quanto à alimentação. Parágrafo 2º do 458, parágrafo 5º do 458 e parágrafo único do 75D, esses benefícios não têm natureza salarial. Se não tiver no rol de exceções, você fornecer uma vantagem para o cara, a vantagem vai ter salário sim. É o exemplo clássico que eu comecei explicando da academia. Ele ganha 1.000 e eu pago 250 de academia, na verdade ele passa a ganhar 1.250. Ele ganha 1.000, eu pago 500 de faculdade, continua sendo 1.000, porque a faculdade é uma das exceções do parágrafo 2º do 458. Ok? Bloco 2, check. É hora de você esticar a perna, levantar um pouco, melhorar essa postura.
vê seu e-mail, checa a sua rede social. Quem não segue a gente ainda vai lá, @Rafael Tonassi, @Ariane Linhares, com dicas diárias para vocês. E volta que nós temos mais 2 bloquinhos juntos, pessoal. Clica lá, bloco 3, estou esperando vocês.